o ex-presidente Bolsonaro não pode ser julgado pelos amigos e companheiros de Lula no Supremo Tribunal Federal. A lei é muito clara e ela não autoriza que certos ministros do STF participem do julgamento do ex-presidente. Em linhas gerais, um juiz ele é considerado suspeito ou impedido quando ele tem algum vínculo com o processo, algum relacionamento com as partes ou algum interesse no resultado do julgamento. Por exemplo, o STF anulou todas as condenações do Lula por corrupção porque considerou que o juiz de primeira instância, Sérgio Moro, desejava condená-lo para construir a sua própria carreira política anos depois. Agora, no caso do ex-presidente Bolsonaro, o justo, o correto seria seguir essa interpretação rigorosa das hipóteses de suspeição e impedir que ministros potencialmente interessados em prejudicar Bolsonaro não participem do seu julgamento. O caso mais evidente é o do ministro Cristiano Zanin, ex-advogado pessoal do Lula. Recentemente, o próprio ministro já se declarou impedido de julgar um recurso do Bolsonaro numa ação lá no TSE por ter atuado contra o ex-presidente na campanha eleitoral do Lula em 2022. Já o Código de Processo Civil, artigo 144, inciso 9, também impede que o juiz julgue alguém contra o qual ele já moveu uma ação, seja como parte ou como advogado, o que é o caso do Zanin e também do Flávio Dino, que moveu uma queixa-crime contra o Bolsonaro em 2021. É de domínio público a amizade íntima entre o ministro Dino e o senhor Lula da Silva, Gilmar Mendes, e do presidente do tribunal, o Luiz Roberto Barroso. Para quem não se lembra, o Gilmar Mendes se referiu ao Bolsonaro e à sua assessoria como uma agente de porão da milícia do Rio de Janeiro, lá embaixo na escala das degradações, fecha aspas. Por sua vez, o Barroso se gabou de ter, aspas, derrotado o bolsonarismo para permitir a democracia, fecha aspas. Portanto, se por um lado o Zanin e o Dino são amigos íntimos do Lula da Silva, por outro lado, Gilmar e Barroso são inimigos capitais do Bolsonaro. O Moraes, ele figura no processo contra Bolsonaro como relator, como autoridade investigadora, como vítima e agora como juiz, o que é uma flagrante ilegalidade autoritária, só permitida pela distorção da lei vigente. Aqui um agravante. Além de investigador e julgador, o ministro relator do inquérito, o Alexandre de Moraes, é vítima dos fatos investigados. Não há como imaginar situação mais comprometedora da imparcialidade e da neutralidade dos julgadores, que são princípios constitucionais que inspiram o sistema acusatório. Mas, infelizmente, aqui no Brasil, você está protegido pela lei não significa obter sucesso nos tribunais. Triunfa quem está protegido pelos interpretadores da lei. E esse certamente não é o caso do ex-presidente Bolsonaro. Pois é, Brasil, e não para por aí. Se não bastasse toda essa imoralidade, toda essa ilegalidade e vergonha para a justiça brasileira, os amigos de Lula julgando Jair Messias Bolsonaro, você vai ver agora o que vai falar o jornalista Caio Coppola sobre um outro absurdo que vai acontecer nesse julgamento nas próximas semanas ali contra Jair Bolsonaro e que vai condenar não somente Bolsonaro, mas todo o povo brasileiro. Olha só o que vai trazer aqui o Caio Coppola, ele falou ali direto da CNN, esse jornalista que tem compromisso com a verdade. Confira o que ele vai falar, dá um like nesse vídeo e vamos para a matéria, voltamos logo em seguida. Se a lei ainda vale alguma coisa no Brasil, o ex-presidente Bolsonaro não pode ser julgado pelos amigos e companheiros de Lula no Supremo Tribunal Federal. A lei é muito clara e ela não autoriza que certos ministros do STF participem do julgamento do ex-presidente. Em linhas gerais, um juiz ele é considerado suspeito ou impedido quando ele tem algum vínculo com o processo, algum relacionamento com as partes ou algum interesse no resultado do julgamento. Por exemplo, o STF anulou todas as condenações do Lula por corrupção porque considerou que o juiz de primeira instância, Sérgio Moro, desejava condená-lo para construir a sua própria carreira política anos depois. É uma tese ridícula, eu sei, mas foi o suficiente para o Supremo considerar o Moro suspeito e jogar anos de investigação no lixo. Agora, no caso do ex-presidente Bolsonaro, o justo, o correto, seria seguir essa interpretação rigorosa das hipóteses de suspeição e impedir que ministros potencialmente interessados em prejudicar Bolsonaro não participem do seu julgamento. O caso mais evidente é o do ministro Cristiano Zanin, ex-advogado pessoal do Lula. Recentemente, o próprio ministro já se declarou impedido de julgar um recurso do Bolsonaro numa ação lá no TSE por ter atuado contra o ex-presidente na campanha eleitoral do Lula em 2022. Leio para vocês o artigo 252, inciso 1, e artigo 254, inciso 4 do Código de Processo Penal. O juiz ele é suspeito se tiver atuado como advogado ou aconselhado qualquer das partes. E no processo do Bolsonaro, o Lula é parte como uma suposta vítima de uma tentativa não tentada de envenenamento. Já o Código de Processo Civil, artigo 144, inciso 9, também impede que o juiz julgue alguém contra o qual ele já moveu uma ação, seja como parte ou como advogado, o que é o caso do Zanin e também do Flávio Dino, que moveu uma queixa-crime contra o Bolsonaro em 2021.
Mas além disso, pessoal, é de domínio público a amizade íntima entre o ministro Dino e o senhor Lula da Silva. E o inciso 1 do artigo 254 do Código de Processo Penal proíbe que o juiz amigo julgue seus próprios companheiros. Aliás, esse dispositivo diz o seguinte: o juiz se dará por suspeito ou será recusado pelas partes se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer um deles. Isso aqui é uma obviedade, né, pessoal? Quem julga os seus amigos ou inimigos pode ter a sua imparcialidade comprometida. E esse é o caso dos ministros Gilmar Mendes e do presidente do tribunal, o Luiz Roberto Barroso. Para quem não se lembra, o Gilmar Mendes se referiu ao Bolsonaro e à sua assessoria como uma agente de porão da milícia do Rio de Janeiro, lá embaixo na escala das degradações. Fecha aspas. Por sua vez, o Barroso se gabou de ter, aspas, derrotado o bolsonarismo para permitir a democracia. Fecha aspas. Portanto, se por um lado o Zanin e o Dino são amigos íntimos do Lula da Silva, por outro lado, Gilmar e Barroso são inimigos capitais do Bolsonaro, isso nos termos da lei. E justamente por isso, numa democracia séria, respeitado aí o Estado de Direito, jamais poderiam julgar um processo em que Lula é a suposta vítima e Bolsonaro o suposto agressor. Mas o pior caso de impedimento, o pior caso de suspeição, já denunciado inclusive pela Associação Nacional dos Procuradores e também pela Procuradoria-Geral da República em anos anteriores, é a violação sem precedentes do devido processo legal protagonizada pelo ministro Alexandre de Moraes. O Moraes, ele figura no processo contra Bolsonaro como relator, como autoridade investigadora, como vítima e agora como juiz, o que é uma flagrante ilegalidade autoritária só permitida pela distorção da lei vigente. Então, aspas aqui para PGR, no mandado de segurança coletivo, que visava impedir o ministro de julgar um processo no qual era vítima. Aqui um agravante. Além de investigador e julgador, o ministro relator do inquérito, Alexandre de Moraes, é vítima dos fatos investigados. Não há como imaginar situação mais comprometedora da imparcialidade e da neutralidade dos julgadores, que são princípios constitucionais que inspiram o sistema acusatório. O que ocorre com o inquérito, portanto, é inédito. Fecha aspas. Então, para quem ainda tiver alguma dúvida, Basília, olha só o inciso 4, o artigo 252 do Código de Processo Penal. Aspas. O juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que ele próprio for parte ou diretamente interessado no feito. Mas, infelizmente, aqui no Brasil, você está protegido pela lei não significa obter sucesso nos tribunais. Por aqui, triunfa quem está protegido pelos interpretadores da lei. E esse certamente não é o caso do ex-presidente Bolsonaro. E agora nós vamos mostrar uma outra matéria muito importante, porque o Alan dos Santos, aquele jornalista que está exilado ali nos Estados Unidos, juntamente com o jornalista Ernesto Lacombe, que também está nos Estados Unidos, vão trazer uma verdadeira bomba aqui. Por quê? A corrida ali, a caça às bruxas por Elon Musk, Donald Trump e companhia, não é somente em cima de Alexandre de Moraes. Existem outros personagens que acabaram de entrar nessa lista e você vai ver aqui agora, pessoal, quem vai ser investigado pela justiça norte-americana e pode receber aí as represárias. Confira agora o que eles vão trazer direto dos Estados Unidos, notícia quentíssima do Alan dos Santos. Dá um like nesse vídeo aí, vamos para a matéria. Tá aumentando, né, a lista de pessoas que hoje agora estão na mira do governo americano, né? Antes era só Alexandre de Moraes, agora também o Gonê e o Fábio Shor. Ontem o próprio Elon Musk chegou a comentar no Twitter, numa publicação do Mário Naufal, onde ele perguntou, né, o que acontece quando uma pessoa entra na lista da lei Magnitsky, né? E tanto o Mário Naufal quanto eu explicamos ao Elon Musk que a pessoa ela fica proibida de ter conta bancária nos Estados Unidos e transação bancária com empresas americanas e bancos que estão ou que são americanos, ou cuja operação do banco é de origem americana. Ou seja, literalmente a pessoa só vai poder passear e fazer transações financeiras com Cuba, Venezuela, China, Rússia, que mais, Max? Vai dando a lista. Coreia do Norte. A Nicarágua, que está lá quase também, né? Então, assim, a lei Magnitsky, né, o senador Mike Lee, pode deixar a câmera aberta na gente aí, produção. O senador Mike Lee está firme, né, em querer
punir essas pessoas porque elas estão realmente enquadradas na lei Magnitsky. Então tem muita coisa por vir. Falamos algumas vezes aqui, né, Pitoli, a oportunidade que você nos deu de falar aqui no teu programa maravilhoso, a gente falou várias vezes aqui que muita coisa estava por vir, certo? Muitas a gente não podia comentar e agora as coisas estão começando a acontecer, né, Lacombe? Agora, Só para avisar a turma que nós estamos transmitindo também nos nossos canais, tá? O Censurado, Revista Timeline, Timeline Cortes, no meu X também. Então a gente já está espalhando aí o sinal simultâneo, tá? Da Auriverde. obrigado, Lacombe. Para que a gente também, como a gente tem um compromisso de entrar às 10 horas, como a nossa conversa vai se esticar um pouquinho, a gente já entrou com a nossa conversa, Pitoli, também nos nossos canais. A ideia, a gente vai conversar muito hoje também, imagino que vocês já tenham falado, a gente não teve a oportunidade de acompanhar desde o início do programa de vocês, as reações, né? Porque no início era assim, era o deboche, era gargalhada, Faziam piadas, era né? risada, era piada. E agora, bom, a gente viu ontem que o Alexandre de Moraes, numa reunião plenária lá virtual do STF, já estava bem nervoso, e a gente vai comentar um pouquinho o que ele disse. Aliás, faltou a várias aulas de história, né? Ele está achando que o Brasil era colônia até 1822, quando era só até 1815. Ele também deturpou, distorceu toda a origem da ONU e por quais motivos a ONU foi criada. E aí fala em coragem, que ele tem coragem. É coragem para quê? Para prender um sujeito que tem problemas de saúde e morre na prisão, para prender uma mãe, né, afastá-la dos filhos porque ela usou um batom atômico para escrever Ô, Lacombe, perdeu uma mané. Não, e eu disse... Nossa, inacreditável. E eu disse com relação à coragem, que ele manifestou ter coragem, eu disse, mas é fácil também ter coragem, né, amparado pela CIA, pelo FBI, por todo o dinheiro que vinha daí. Aí até eu coloco uma cueca por cima da calça e eu me senti um super-homem, né, Lacombe? Não, e ter coragem contra senhoras, né, com Bíblia na mão, contra idosos, autistas, moradores de rua, porque ele botou toda essa turma na cadeia. Vendedor de algodão doce. Acho que aquele vendedor até hoje, acho que ele escapou, né, que ele foi. Mas mesmo assim, botou o cara na cadeia, né? Olha, eu vou dizer um negócio pra vocês. Morador de rua. É muito corajoso, é muita coragem, né, Max? Muita coragem. Para não dizer o contrário, né? Agora, Pitoli, bom dia. Fala, Max. Prazer estar aqui na Auriverde falando com você. A gente teve no CIPEC, né, semana passada, e é impressionante como que o nome do Bolsonaro é falado assim, o tempo inteiro. Nós conversamos com o Mike Pence, tivemos uma reunião privada, eu e o Alan, com o Mike Pence, foi muito interessante. Ele está fazendo um relatório para entregar para o governo Trump. A gente passou muita coisa que acontece no Brasil para ele, tá? O Alan também esteve conversando com o Steve Bannon e todos eles querem ver Jason Miller, todos eles querem ver o Bolsonaro eleito em 2026. O próprio Trump, no CIPEC, colocou o Bolsonaro ali no mesmo nível dos líderes mundiais. Chefe de Estado. Como se fosse um chefe de Estado. Ele colocou, Pitoli, o presidente Bolsonaro no patamar de todas as lideranças que hoje estão como chefe de Estado das maiores potências do planeta. Mas, Alan... É óbvio, e ali... Pois não, Lacombe. Desculpa. Não, eu ia fazer... Não, é porque... Diga. Não, vai lá, desculpa. Pode falar, Lacombe. É porque o genial Jamil Chad, do UOL, ele fez uma coluna dizendo que o único objetivo do Trump, do Elon Musk, todo esse movimento que vem dos Estados Unidos contra uma tirania é eleitoreiro, é facilitar e promover a eleição do Bolsonaro em 2026. Eu discordo, sinceramente. O objetivo é trabalhar pela liberdade de expressão, né, contrariamente a uma tirania, e garantir que haja eleições livres em 2026. Né, sem aquela palhaçada, não vou nem falar das maquininhas, porque eu sei que é sempre um problema, mas sem aquela palhaçada que a gente viu na campanha eleitoral, com milhares de decisões favoráveis ao Lula, e todas contrárias ao Bolsonaro, e dezeninhas ali, 20, 30 favoráveis ao Bolsonaro, a campanha do Bolsonaro. O Lula pedindo censura a ele próprio, Lula, para esconder todas as barbaridades que ele defende e que ele já disse. Então, eu acho que o objetivo principal, ainda que o Trump tenha tratado ali o Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, como um representante de um Estado,
o objetivo não é exatamente promover a eleição do Bolsonaro ou de quem vier defendendo as ideias dele, mas eu acho que é defender eleições livres. Isso é o principal. Em condições normais de temperatura e pressão, gente, pelo amor de Deus, nós sabemos muito bem que o resultado teria sido outro, né? O que a gente exige, pelo menos na condição de cidadão e pagador de imposto, e lembrando que eles são servidores, o pessoal do Tribunal Superior Eleitoral é servidor público, e a palavra é intuitiva, né? Estão ali para nos servir. A gente só quer que a eleição, por exemplo, aqui hoje, tenha o mesmo aprimoramento que teve a eleição na Venezuela, com o voto impresso, com a possibilidade de contar o voto publicamente. Eu acho que esse é um passo fundamental e a gente deve exigir. Entretanto, a minha pergunta, Lacombe, Alan, Max, é a seguinte: nós estamos aqui no Brasil assistindo tudo isso, né, vibrando com o que está acontecendo agora. Entretanto, ainda me preocupo com o que nós devemos fazer, porque nós temos parlamentares que foram até aí, Eduardo Bolsonaro talvez a principal liderança nesse sentido, mas tantos outros estiveram aí ao lado de vocês, né, para poder manifestar o que acontece aqui, mas em solo brasileiro, né, eu ainda sinto que há uma certa passividade, não estou vendo aquela energia ou a disposição, embora tenha uma manifestação marcada para 16 de março, mas eu precisava entender, nós aqui, o que devemos fazer para que as ações que ocorrem dentro dos Estados Unidos prosperem aqui também? O que vocês pensam com relação a isso? Primeiro, vocês viram a entrevista do Davi Alcolumbre para a Rede TV, para a minha ex-emissora? É complicado, Pitório. Vocês chegaram a ver o que ele disse? Ele disse que não vai pautar nenhum processo de impeachment de ministro do STF, porque isso não é a solução para o Brasil, porque isso causaria um problema para 200 milhões de brasileiros. Então, como é que você vai reagir a um presidente do Congresso, no fim das contas, do Senado e do Congresso, que diz um negócio desse? É complicado. A gente já estava falando aqui, né, Alan, de vamos... né, parar com tudo, parar o Congresso, né? Interditar tudo, não deixa passar nada, não deixa andar nada. Talvez fosse um caminho, infelizmente. É o shutdown, né? Eu não assisti porque eu deixo essas pornografias para você. Eu já sou obrigado de manhã a ler o Estadão, a Folha, o Globo, o UOL, Metrópole, G1. Essas imoralidades eu deixo para você. Com um caminhão de Sonrisal do lado, né? Um caminhão de Sonrisal do lado, né? Nossa. E boa sorte, né? Difícil. Agora, Pittoli, eu queria levantar um aspecto aqui para sua querida audiência, que o Brasil está inserido dentro de um conflito que já começou, e é um conflito que não é apenas comercial, como algumas pessoas pensam. Eu ouso dizer, eu sei que está cedo demais para falar isso, mas eu ouso dizer que nós já estamos inseridos em uma guerra mundial, em certo aspecto. E não é figura de linguagem nem exagero. O Trump, quando ele se preocupa com a Groenlândia e o Canadá, é uma preocupação de defesa em um possível conflito. Tá, Pittoli? O Trump não está só preocupado em proteger o capital das empresas americanas e os trabalhadores dos Estados Unidos da América. Há uma percepção muito mais ampla do que está acontecendo hoje no mundo. O Trump, ele chegou para colocar fim à guerra da Ucrânia com a Rússia, fazer com que a NATO, né, que a OTAN, ela não caísse nas armadilhas do Putin e o Putin desse um passo atrás em todo esse conflito com a Europa. O Oriente Médio está envolvido nisso também. Então nós temos Hamas, Hezbollah e o califado, né, terrorista muçulmano, tentando destruir a existência do Estado de Israel. O Trump também está querendo dar fim a isso. E aí, se você olhar o mapa do mundo, de todos os locais que nós temos um conflito muito sério em andamento, sobra o Atlântico Sul. Então, o Trump já tomou as decisões que precisava tomar no Panamá, está tomando as decisões que precisa tomar na parte norte, né, ou seja, os Estados Unidos na parte da Groenlândia e o Canadá, porque assim, ele já tem o Alasca, né? O Alasca foi comprado pelos Estados Unidos para se proteger da Rússia. Então o Canadá precisa estar alinhado com os Estados Unidos exatamente para se defender de uma possível ofensiva vindo da Rússia ou da China. E agora ele está querendo proteger o Atlântico Norte inteiro, e por isso
a preocupação dele com a Groenlândia. O que sobra é o Atlântico Sul e o Pacífico Sul. Então é só você olhar o mapa. O que falta para o Trump é proteger o Atlântico Sul e o Pacífico Sul. O Pacífico Sul, ele tem com o Milei, né? Boa parte com o Milei, e depois ele precisaria do Chile. Mas no Atlântico Sul, ele precisa do Brasil. E qual é o histórico da relação do Brasil com os Estados Unidos em relação a isso que eu estou falando? Pitoli, nós tivemos um ditador fascista. Esse sim era fascista mesmo, não era palavrão, não é xingamento, é uma descrição mesmo, que foi o Getúlio Vargas. O Vargas, por ser fascista, ele queria ficar do lado de Hitler na Segunda Guerra Mundial. E o que aconteceu? Houve pressão americana, e essa pressão americana fez com que o Vargas ele desse 10 mil passos atrás, e o Brasil então foi para a Segunda Guerra Mundial contra o Hitler. Ou seja, contra o Hitler, contra a Itália, contra o eixo do mal. Por isso que a expressão "na cobra vai fumar", ela é dos nossos valorosos heróis, esquecidos, diga-se de passagem, inclusive, Pitoli, esquecidos pelo nosso próprio povo e esquecidos pelas nossas próprias Forças Armadas. Eles mereciam ter mais honra e mérito. Por que eu quero dar esse preâmbulo histórico, Pitoli? Porque é importante entender qual é o papel do Brasil em tudo isso. Como o Lacombe falou, tem gente que está enxergando nisso só uma questão politiqueira, eleitoreira, de problema doméstico brasileiro. Não, não é. É um problema muito maior e mais profundo. É um problema de república, ou seja, o que nós queremos? Nós queremos tiranias? Nós queremos ditaduras? Ou nós queremos liberdade? O que surgiu com os Estados Unidos, Pitoli? Surgiu a divisão dos três poderes, a independência dos três poderes, a liberdade do indivíduo, o direito do indivíduo, que é o Bill of Rights, né? Com o surgimento dos Estados Unidos da América em 1776. A partir dali, nós tivemos então a queda de algumas monarquias, que aqui eu não quero entrar profundamente nesse tema, mas uma queda injusta, ilegal e imoral de algumas monarquias, como foi o caso da Áustria, etc. Mas os Estados Unidos manteve-se livre, independente e protegido contra qualquer tirania que estava se levantando. E uma das maiores tiranias que se levantou no século XX foi a do nazismo e a do comunismo. Hoje, o Brasil está inserido nesse contexto. Os congressistas brasileiros ainda não entenderam a profundidade disso. As lideranças políticas do Brasil ainda não entenderam a profundidade disso. A imprensa brasileira não entendeu a profundidade disso e pensa que é só um capitalista malvadão do Trump que tem hotel, que está a fim de colocar hotel em Gaza, que está querendo fazer dinheiro, e um bilionário querendo brincar de jogar foguete pro céu e descer dando ré. Não é. Isso é falta de cultura dos analistas de não entender o seguinte: desde a administração Biden, diga-se de passagem, desde a administração Biden, a presença do Partido Comunista Chinês, que eu me recuso a dizer só China, né? A presença do Partido Comunista Chinês na América Latina é uma preocupação para os Estados Unidos. Desde a administração Biden. Você tem textos, Pitoli. Pode pesquisar agora, colocar no Google aí, Almirante, Biden, Partido Comunista Chinês na América Latina. Você vai ver que tem textos na Reuters, você tem texto na Associated Press, você tem texto no New York Times, você tem texto no Washington Post. Isso antes do Trump, com a preocupação com a China. E aí você tem, hoje, um ministro do STF querendo agir com mais audácia que o Partido Comunista Chinês. E ele acha que os Estados Unidos vão olhar isso e falar assim, beleza, vem aqui e me dá tapa na cara. É isso que ninguém no Brasil está enxergando. O Kim Jong-un não toma essas decisões com relação ao Rumble, ao Truth Social, ou a quem quer que seja. As empresas estatais do Partido Comunista Chinês na China não tomam essa ofensiva. O TikTok baixou as calças, Pitoli. Pelo amor de Deus, o TikTok da China baixou as calças aqui nos Estados Unidos com a decisão do Congresso americano. E o Alexandre de Moraes não quer baixar a bola. É nesse contexto que nós estamos falando. Ou seja,
o Brasil, ele é o celeiro do mundo, é do Brasil que você vai ter, se estourar uma guerra a nível mundial, inclusive atômica. Onde que você vai ter alimento, Pitoli? Pode falar, você não vai errar, eu tenho certeza. Não, onde Brasil, que a gente vai ter claro. mais produção de alimento? Só o Brasil. Hã? É o Brasil que vai produzir. Brasil. Onde você vai ter commodities para poder alimentar a produção de armas, foguetes e minério para poder fazer foguete, etc. Onde você vai ter essas commodities? Sim, é a partir daqui, tudo daqui. Brasil. De onde você pode ter bases, tanto marítimas quanto terrenas, para poder colocar medo, seja na Europa, seja na África, seja nos Estados Unidos? Brasil. Ou seja, não dá para enxergar o Brasil apenas como um terreno baldio na América Latina, onde a China vai lá, toma conta, faz o que quer, e aí você tem um ministro que estava sendo ajudado por infiltrados dentro da máquina burocrática americana, por meio da USAID, por meio da CIA, etc., um órgão judiciário que ficava em conluio com a administração anterior. Você não pode olhar uma coisa dessa e deixar rolar. Tô exagerando, Max? Ô, Alan, então a resposta do Itamaraty, a questão do Departamento de Estado, é uma resposta desproporcional. Já consta que há 4 mãos, Celso Amorim e Alexandre de Moraes redigindo essa nota do Itamaraty. Isso piora essa relação, contribui para um resultado que não é bom para nós também, não é? E com certeza, quem sai perdendo com isso não é somente ali essas autoridades que serão punidas, né? E em breve nós vamos ver aí a justiça sendo feita. Não é somente eles, o povo brasileiro também vai sair perdendo com tudo isso, pessoal. Por quê? Eles estão na frente do país, eles estão no comando do país. Então, quando é preso uma autoridade no país, quando é investigado, é criminalizado, o povo vai sofrer com isso. Principalmente porque nós estamos falando de geopolítica internacional. Nós estamos falando de uma relação com outro país fortíssimo que vai fazer repressão, vai fazer sanções contra o Brasil se Moraes, Gunê, Lula e os outros ministros não recuarem. E aí vai começar a acontecer nos próximos meses aí represálias, sanções vindas de fora para poder oprimir eles, para poder ver se eles recuam e se param com essas arbitrariedades, com esses abusos. E aí, pessoal, isso tudo vai recair sobre o povo brasileiro. Olha só que absurdo, que absurdo. É por isso que você tem que pensar 5 vezes antes de dar o seu voto ali na urna eletrônica. Olha só como que é importante, o povo brasileiro deveria acordar o quanto antes para a política. Nas próximas eleições presidenciais de 2026, pessoal, preste atenção. Ao que tudo indica, vamos ser claros aqui, vamos falar a verdade. O STF vai condenar Bolsonaro e é bem provável que vá até prendê-lo. E aí vai ter aquela comoção no Brasil, o povo vai às ruas, vão fazer greve dos caminhoneiros, isso tudo já está previsto, tá bom? Agora, quando chegar em 2026, provavelmente a direita deve colocar Tarcísio para disputar as eleições em 26. Só que aí tem uma coisa, provavelmente o Lula deve participar também. E aí, o próximo presidente da República, olha só que importante, o próximo presidente da República que vai estar liderando o país aí nos próximos 4 anos a partir de 26, vai poder indicar nada mais, nada menos do que 3 ministros para a Suprema Corte do Brasil. Olha a importância disso. Vocês imaginam se caso ou o Bolsonaro, ou o Tarcísio, ou outra pessoa qualquer da direita conseguisse vencer em 2026 e colocasse mais 3 ministros ali que fossem conservador, que fossem pessoas honestas, que não fossem militantes da esquerda, que não fossem declaradamente comunistas, como falou o próprio Flávio Dino, aí nós teríamos 2, o Cássio Nunes e o André Mendonça, que estão lá indicados por Bolsonaro, que ainda não mostraram realmente para o povo brasileiro aquilo a que eles foram, mas pelo menos não militam causas da esquerda. Mas teríamos mais 3 ainda indicados por alguém da direita, ou seja, seriam 5. E aí, meu amigo, 11 supremos ministros do Brasil ali, sendo que 5 sendo de direita, conservador, ou mesmo que não militasse pela causa da direita, mas que fossem honestos, aí a moeda já fica, a balança já fica mais ou menos equilibrada. E aí nós podemos ter um pensamento que as coisas podem começar a mudar. Então, olha a importância das próximas eleições e de termos no futuro 5 ministros, pelo menos,
que tenham a cabeça no lugar e possam estar fazendo um equilíbrio ali, uma balança no Brasil. Isso é muito importante. Olha só, eu quero te pedir para se inscrever aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, você está perdendo tempo, pessoal. Aqui você vai ser muito bem informado. Se inscreva aqui no canal, dá um like nesse vídeo, pega o link desse vídeo, manda no grupo da família, no grupo do WhatsApp, no Facebook, aonde você tiver conta. Pega aqui, ó, só você clicar em compartilhar, você pega o link, manda em qualquer lugar que você quiser. Aí você vai estar nos ajudando o Brasil a divulgar essa verdade, porque é só assim que nós vamos conseguir mudar alguma coisa, pessoal. É só mesmo divulgando. É um absurdo isso que o Caio Coppola falou, pessoal. Juízes que não poderiam estar nem no processo, quanto mais no julgamento, vão incriminar e vão julgar Bolsonaro. É um absurdo. Espalha para todo mundo aí, é só isso que eu te peço. Vamos ficando por aqui.